Fala, galera! Hoje no canal Na Leitura, o livro é A Preguiça. O padre Francisco Fausto, de fato, foi essencial. Mais uma vez, como já disse várias vezes, eu sou fã deste padre. Gosto muito dos livros dele. E um livro fininho, pequeno, de 49 páginas, contando com índice, contando com várias coisas que tem no livro, além do grande conteúdo, um livro pequeno, de 49 páginas. Óbvio que qualquer pessoa tem capacidade, até mesmo uma pessoa que sofre da preguiça, tem a capacidade de ler esse livro. Então, a minha recomendação de hoje é A Preguiça, tá certo? Esse livro é fantástico. O livro já está bem surrado, bem velhinho, tá certo? Mas é muito bom, vale a pena. Vem comigo, então, para que a gente possa entender o que é essa preguiça na perspectiva do ensinamento de hoje, do padre Francisco Fausto. A preguiça é um pecado capital, nós sabemos disso. E o pecado capital, como o próprio nome e o catecismo da igreja vai ensinar, eles têm a capacidade de gerar outros pecados, de transformar a partir de um determinado pecado, como no caso a preguiça, gerar outros pecados. E assim, transformar a nossa vida numa cadeia de vícios, uma cadeia de pecados. E o pecado da preguiça, um dos grandes males, é a não conclusão de uma obra, a não possibilidade de realização de um sonho, de um objetivo. O maior objetivo, o maior ideal nosso é alcançar os céus, é retornar para Deus, é ver a Deus. E o preguiçoso, geralmente, ele tem muita dificuldade de rezar. E até mesmo nas nossas metas, nos nossos sonhos cotidianos que nós colocamos aqui na nossa vida como busca de felicidade nossa. O preguiçoso, ele vai viver de frustração a frustração, porque diante do sacrifício, ele vai preferir a facilidade. E aí, virtuosamente, o preguiçoso ele não vai conquistar. Ele pode conquistar coisas de forma, às vezes, até mesmo ilícita. Tá certo? Por exemplo, um aluno que é preguiçoso, o que vai acontecer? Ele não vai estudar. E aí ele vai fazer o quê? Cola. E a cola é um pecado, todos nós sabemos. E aí o cara que diante da sua vida, ele pode arrumar jeitinhos para se dar sempre bem, com facilidade. Ele não vai querer dedicação, esforço. E aí, o padre Francisco Fausto vai trazer para nós aqui exatamente isso. Uma definição muito interessante sobre a preguiça. Nesse livro, o vício, virtude não, o vício da preguiça. Olha a gafe. Ele vai falar assim: existe uma definição muito simples de preguiça, com a qual é fácil concordar. A resistência ao esforço e ao sacrifício. É isso. A preguiça é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Tudo aquilo que é difícil, o preguiçoso deixa para depois. Ou nem realiza. Ele prefere as outras coisas. E a preguiça não é que você ou eu não pecamos na preguiça. Todos nós temos essa tendência. Alguns com maior potência, com maior força, com maior, infelizmente, com uma tendência maior à queda na preguiça. Outros, nem tanto. Mas a preguiça é algo muito próximo de nós. E, às vezes, a preguiça ela pode ser também mascarada. Ou seja, ela pode ter uma aparência de uma outra coisa. E nós podemos ser preguiçosos. Como, por exemplo, a máscara da atividade, como ele traz aqui nesse livro. O cara que possui muitas tarefas, ele vai executar muitas coisas durante o dia. Ele é preguiçoso? Pode ser. Pode ser. Pode ser que por trás daquele ativismo esteja nele a preguiça.
Como assim? Vamos ler aqui. Antes, nos referíamos ao espanto com que pessoas de grande atividade questionam a acusação de preguiça. Eu preguiçoso? E esquecem-se de que o ativismo, o fato de ter o dia atulhado de ocupações e tarefas agitado pela correria, pode ser um grande álibi da preguiça. Não tenho um minuto livre. É isso. Por quê? Às vezes, a pessoa lota o seu dia. Nós podemos lotar o nosso dia de ocupações e deixamos aquilo que é o mais essencial. Deixamos aquilo que é a nossa responsabilidade, sempre para depois, sempre para o final de tudo. E aí fazemos mal aquilo que é importante, essencial, aquilo que é a nossa responsabilidade. Deixamos, por exemplo, eu não tenho tempo para rezar. Não tenho tempo para rezar. O que eu faço? Mas eu faço isso. Faço muitas coisas. Não tenho tempo para rezar. E aí, o que é mais essencial? Passar tanto tempo, por exemplo, nas redes sociais, passar tanto tempo conversando com pessoas, ou separar 10, 15 minutos para a vida de oração, pelo menos. O que é mais essencial? Estar com as pessoas que você ama ou fazer inúmeras outras coisas distantes daquelas pessoas que você ama. Então é isso. É a hora da reflexão. É uma hora de parar, fazer um exame de consciência para ver se de fato estamos num ativismo vazio ou se a nossa vida ativa, cheia de coisas, não estão enchadas de coisas desnecessárias. Pense bem nisso. Uma outra máscara da preguiça é. E o seguinte: quando a gente tem essa vida ativa, nós podemos ter também um outro problema, que é a procrastinação, ou seja, deixar para depois aquilo que é essencial. Deixar para depois o que é essencial. Deixar para depois a nossa responsabilidade. Por isso a gente faz mal muitas vezes, porque a gente faz às pressas, tá certo? A gente faz correndo. Outra máscara da preguiça é o cansaço. O cara faz tantas coisas e vive cansado. Vive cansado. Vou ler um texto do livro. O cansaço é uma coisa muito especializada. Sempre que se pensa nele, é muito conveniente perguntar: cansaço para que coisas? Isso é interessante. Estou cansado para quê? Vamos lá. Porque todos somos especialistas em determinados cansaços. Cansaço para rezar, estudar, atender os desejos dos outros, responder e-mails, cartas, mensagens, responsabilidade, cansaço para essas coisas, mas nunca para as coisas que às vezes nos são hiper prazerosas. Tá certo? Então, é isso que nós temos que parar e pensar. Ao ler esse livro, você vai ter uma ótima reflexão sobre a tua vida e como você pode se tornar melhor. Como que você pode, por exemplo, ao ler e meditar, perceber que você pode se tornar uma pessoa melhor e fazer coisas ainda mais plenas, ainda mais com sentido, perdão. E que sentido é esse? Sentido cristão. A nossa vida, às vezes, é cheia de coisas, mas ela é vazia. Porque nos falta o sentido principal de todas as coisas, que é Deus, o amor a Deus. E o preguiçoso não ama a Deus, ama a si próprio, tá? E aí o padre Francisco Fausto também vai colocar uma outra coisa aqui, o remédio, né? Que remédio o preguiçoso tem que tomar para não mais ser preguiçoso? Diligência.
Nome difícil, né? Pois é. A diligência é a virtude contrária ao vício da preguiça. Então, o diligente é aquele que não é preguiçoso, que é organizado, que cumpre com as suas tarefas, que dá, de fato, a responsabilidade e as coisas essenciais e importantes da sua vida o seu devido lugar, na sua ordem, na sua organização do seu dia. Então, esse é o caminho que precisamos viver. E para isso, meus irmãos, eu recomendo para você esse livrinho fantástico da Quadrante, tá? A Preguiça. E aqui no índice nós temos algumas coisas, só para a gente fechar. A preguiça, ele no início ele vai responder, como eu falei para vocês, o que é preguiça. Depois uma lista, uma pista para desmascarar a preguiça, para a gente entender o que é preguiça de fato e desmascarar a preguiça em nós. Uma segunda pista e as máscaras da preguiça. Depois ele vai gastar todo o livro mostrando o que é a diligência, que é o remédio, o antídoto à preguiça. Tá certo? Ele vai desenvolver meditações, como agir, o que a gente precisa entender para viver bem essa virtude da diligência. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essa vai ser uma grande leitura para você. E a partir dessa leitura, você e eu, nós iremos ter até mesmo a capacidade de ler livros maiores, melhores e até livros com linguagens mais complexas. Tá certo? Às vezes nós sonhamos em ler livros grossos, mas não temos ainda, não estamos prontos. Um passinho de cada vez. E até mesmo para as nossas grandes metas, nós temos que aprender o que é a preguiça, vencer a preguiça, contar com a graça de Deus para que Ele possa nos auxiliar e assim romper com esse mal e nos lançar aos braços de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Valeu, galera. Fique com Deus e até o próximo no Na Leitura. E outra coisa, não seja preguiçoso. Curte esse vídeo, compartilhe e vamos lá. Valeu!